Bom dia a todos. Hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis Gênesis 3, 1 a 6. O relato da queda de Lúcifer, né? Porque quando ele chegou à Terra, ele se transformou em Satanás, enganador, mentiroso, que diz no capítulo 3, 1: Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Eu não vou entrar no mérito que Adão sabia, tá? Que Eva foi por interesse de querer de ter mais conhecimento, de não morrer, e que ia ser como Deus. Eu não vou entrar nesse mérito, mas Satanás usa a mesma estratégia hoje para continuar nos enganando, falando que é uma coisa, mas é outra. Entenderam? Satanás, nesse relato de Gênesis 3, de 1 a 6, ele ludibriou Eva a fazer o que ele queria. E Eva foi lá e deu a Adão. E Adão sabia que não podia. Por que Adão comeu? Agora nós estamos pagando um preço até hoje. Porque Satanás bombardeia a nossa mente com ideias malignas. Foi no campo de batalha da mente que Satanás derrotou Adão e Eva. É ou não é? Ao estudar a conhecida história da queda do homem, você conhecerá as estratégias que o diabo usa até hoje para manter o ser humano preso a uma vida de derrota. Observe que Satanás atacou a mente de Eva, falando por meio da serpente. Foi a primeira incorporação espírita da história, lá no Jardim do Éden. Ele incorporou numa serpente. Ele cravou as suas setas inflamadas, ou seja, plantou uma ideia na cabeça de Eva. Pensamentos de dúvida, fez ela duvidar. Não é isso que ele faz conosco? Na cabeça da mulher. Ele sabia que Deus havia ordenado a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas semeou a dúvida no coração de Eva. Queria que ela questionasse a palavra de Deus. Então, toda vez que o diabo quiser que você fique contra Deus, ele vai plantar uma dúvida na sua cabeça. Então, tome cuidado com os ensinamentos que você pode estar tomando nas igrejas, nas células, e onde você frequenta com ensinos bíblicos. Você tem que conferir com a palavra de Deus. Chegou lá, chega em casa, confere, vê se aquilo ali bate com a verdade. Porque o perigo é quando tem verdade misturada com a mentira. É o pior tipo de mentira que pode existir. Hoje, a estratégia de Satanás é exatamente a mesma. Quando o cristão recebe a palavra de Deus relativa à cura física, Satanás bombardeia sua mente
com os dados inflamados da dúvida e da incredulidade, a fim de que ele questione a palavra de Deus, o que a torna ineficaz em sua vida. Claro, você duvidou, você deixa de crer. Deixa de crer, não recebe o milagre. Porque toda cura é um milagre de Deus. Se você duvida, você não recebe. O primeiro erro que Eva cometeu e que a levou ao pecado foi ouvir Satanás. Nós não temos que ouvir Satanás. Nós temos que ler e confrontar tudo com a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a Deus. Ele mentiu para Eva. Ele contradiz a palavra de Deus. Garantiu-lhe que ela não morreria se comesse do fruto proibido. Mas ela não entendeu que a morte seria uma morte espiritual. Entendeu? Ela, não, você não vai morrer não. Mas quando ela comeu, ela teve uma morte espiritual. E então ele diz, contradiz a palavra de Deus, garantiu que ela não morreria se comesse do fruto proibido. Mas ela morreu espiritualmente. Ela se rebelou contra Deus, com a ordem de Deus. Eva não apenas ouviu Satanás, ela também conversou com ele. Eva sabia o que Deus lhes havia ordenado concernente ao fruto proibido. Sabia que Deus lhes advertira que, se ela e Adão comessem daquele fruto, morreriam. Contudo, em vez de rejeitar as mentiras de Satanás, ela preferiu dar ouvidos. Milhares de cristãos hoje vivem derrotados porque dão ouvidos às mentiras de Satanás. Em vez de reconhecer Satanás como mentiroso e rejeitar as suas mentiras, preferem escutá-las, argumentam com o inimigo. E, a exemplo de Eva, absorvem as ideias dele e caem em sua armadilha. Para obter vitória constante sobre Satanás, você precisa discernir a voz. Você tem que ter discernimento, irmão. Você tem que ter discernimento. Discernir a voz dele e rejeitar o seu ardil. Se você parar para escutá-lo, como fez Eva, ele acabará tendo acesso à sua mente e o levará à derrota. Não queira entrar no campo da discussão com Satanás, que você vai perder. Ele tem pós-graduação e doutorado nessa área, na área da mentira, e de fazer a pessoa fazer o que ele quer, convencer a pessoa. Para discernir a voz de Satanás, você deve conhecer a palavra de Deus e saber como o inimigo ataca. É chegado o tempo em que o povo de Deus precisa estreitar ao máximo o seu relacionamento com Cristo, de modo que conheça a sua voz. Caso contrário, será enganado por falsos mestres e falsos profetas, vindo a desviar-se. Todo desejo ou pensamento que se oponha à palavra de Deus deve ser considerado a voz estranha, voz do estranho, de um intruso. Sempre que uma ideia o fizer duvidar da palavra de Deus ou das suas promessas, reconheça-o como proveniente de Satanás. Recuse-se a ouvir as suas mentiras. Rejeite-as no momento em que entrarem em sua mente. Quando vierem à sua mente pensamentos que o impeçam de fazer a vontade de Deus, que o tentem a pecar, reconheça-os como de Satanás, o tentador, e rejeite-os imediatamente. Foi assim que ele fez com Jesus. Tudo lhe darei se você se ajoelhar para mim. Deus, ao Senhor teu Deus não tentarás. Como que a criatura pode querer dar um reino para o Criador? Jesus é o Criador da vida, de tudo. Inclusive, Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, o anjo de luz.
que logo após a rebelião que ele fez no céu, da queda, quando ele caiu, ele se transformou em Satanás, enganador, mentiroso. Então nós temos que ter muito cuidado com os falsos mestres e falsos profetas. Cuidado com o local onde você frequenta para cultuar a Deus. Confira com a palavra de Deus. Cuidado para não ser enganado. Se aquele local tem muita cantoria, pouca oração e pouca palavra, trazem muito psicólogo para palestrar e não pregam a palavra de Deus, procure uma igreja séria, nem que seja uma pequenininha, porque ali talvez você vai ouvir a palavra de Deus. Confira sempre, porque isso aí você está lutando pela sua vida eterna. Por causa de um deslize, você pode perder a sua salvação. Entendeu, irmão? Porque Jesus está voltando para buscar os escolhidos. E você é um escolhido de Deus. Você tem o livre-arbítrio. Porque Jesus está voltando para os deles. E você é um dos deles. Mas você pode perder o céu porque Deus vai dar ouvido a Satanás. Tenha muito cuidado. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Uma boa noite para todos.